que ele com 20 anos, ele não vai ter a maturidade de um jogador que chega com um salário muito maior, com 27, 28, com 30 anos de idade, com a experiência que tem. Um assunto até delicado e que a torcida do Vitória, a gente até comenta muito, a torcida do Bahia também, várias torcidas do Brasil talvez tenham esse defeito, porque pra mim é um defeito. Se fala muito do jogador na base, porque ele fez tantos gols, porque ele joga isso, porque ele chuta com as duas, porque cabeceia e assobia, toca a cana, e chupa a cana, enfim, faz tudo. Chega na base ele não rende, aí a torcida vai em cima, e a torcida cobra, e a torcida pede, e a torcida acaba atrapalhando. Até onde isso pode prejudicar a carreira de um atleta? Eu acho que, assim, cada clube tem uma característica. A gente sabe que a paciência da torcida é curta. E às vezes a gente precisa... Aí o clube também precisa blindar Sim. o atleta e saber o momento certo de poder lançá-lo, e saber o momento certo de dar uma recuada, né? E também dependemos, às vezes, do treinador momentâneo, porque às vezes tem treinador que gosta de utilizar mais atletas de visão de base, tem treinadores que não gostam mais, Sim. então o clube também se preservar nesse sentido de trazer alguém que seja o perfil que o Vitória prima por revelar jogadores de unidades. Então o treinador tem que ser um da cara que equipe acredita principal mais no tem que ser jogo, um cara que né? acredita no jogo, o Mancini que sempre dá oportunidade a vários atletas, enfim. E nessa transição, o clube precisa, sabendo da característica que a paciência é curta, e mesmo que eu sei que a maioria dos torcedores tem esse discurso, não, a gente precisa ter um pouco mais de paciência com o jogador da divisão de base, e de fato, um atleta que é patrimônio do clube, e que ele com 20 anos, ele não vai ter a maturidade de um jogador que chega com um salário muito maior, com 27, 28, com 30 anos de idade, com a experiência que tem, então a gente tem que levar em conta. E nós tivemos vários atletas nesse sentido, que, assim, que, claro, nessa idade ele não conseguiu render tudo aquilo que... Dá exemplo prático, Elkson é um jogador hoje que está na China e que Tá muito bem, Seria titular aqui em qualquer time do Brasil. Anderson Martins, que foi muito recriminado, que é um grande zagueiro. Foi muito bem no Vasco também, até ir embora. Que foi muito, né, cobrado e tudo, e que hoje é um grande zagueiro do futebol brasileiro também. Então nós temos vários exemplos de alguns atletas que nessa época que eles tiveram, que ainda estavam no período de maturação e que a cobrança era muito grande. Agora a vantagem é que aquele casca dura que conseguiu se manter firme nesse momento de adversidade, eles com certeza se fortalecem muito mais e amadurecem muito rapidamente para o futebol nacional. Você poderia destacar algum jogador aí da divisão de base que você acha que tem um futuro... Um atleta que até está passando um Quem é que período... vai botar pressão lá? Não é isso não. Pelo contrário. Mas que ele teve uma regularidade, assim, eu acompanhei vários, e por eu ter sido, né, um ex-zagueiro, e trabalhar também, porque eu trabalhei muito tempo como auxiliar técnico no profissional, depois eu terminei saindo e indo para a diretoria, mais a área de gestão, né? A gente vai chegar lá, porque você de jogador já foi diretor, já foi treinador, olheiro, já foi tudo no Vitória, né? E aí o que acontece? Eu acompanhei muitos zagueiros, né? E aí eu lembro de Adailton, eu lembro de Davi, né? Davi Luiz, Wallace, Anderson, Vitor Ramos hoje, que terminou retornando, Gabriel Paulista, hoje no e nós Arsenal. temos Ramon hoje. Ramon, se a gente pega, pelo que eu acompanhei, Ramon foi um jogador que teve a maior regularidade em todos esses aí. Eu lembro de Gabriel Paulista quando chegou no Vitória e ele não tinha muita coordenação, ele era muito bom fisicamente, mas chegou ao ponto de poder se discutir na época do Júnior de Gabriel ter sido dispensado. Davi Luiz passou assim, por isso também, né, no Vitória? Também, era um que jogava até de volante, depois voltou e tal. Imagina, não aprendeu muito não. Acontece. É engraçado, na vida de um atleta, você tem primeiro a peneira, né, que a gente tava falando, pra você, menino, 11, 10 anos, entrar na divisão de base, a peneira, pra ele ir passando de geração, depois a peneira da base profissional. Mas o funil é estreito. Enfim, aí o que aconteceu? E Ramon, ele sempre, desde quando que ele já chegou um pouco mais tarde no clube, né? Tem jogador que chega com 12, 13 anos. O Ramon chegou, ele era do Bahia de Feira, veio, e ele sempre manteve a regularidade, jogava de volante. Eu lembro que o treinador na época era Amadeu, jogava de volante, jogava de zagueiro, e sempre mantinha a mesma regularidade, uma frieza.
E eu percebi que nessa transição ele conseguiu se manter ainda Sim. sendo profissional. E agora ele deu caiu um pouquinho de produção do que ele sempre se manteve. Eu acho que por conta também do assédio que teve, que a gente sabe que Ramon, ele despertou interesse de grandes Ele estava no clubes radar do mundo. Barcelona. Ele estava no radar do Barcelona, não é qualquer clube. Entendeu? Então eu acho que isso terminou influenciando, mexe um pouco também. Claro que tem a questão também tática, às vezes da equipe também, enfim, de mudança às vezes na própria zaga. Mas pra mim, Ramon é um jogador assim de alto nível e que ainda vai chegar muito longe. O presidente, eu acho, na época, Paulo Maracajá, tinha assinado um monte de liberação de vários atletas que eram atletas Promissor, né? promissores, que